coisa muito sombria em você, Edwin. E se eu te dissesse que o terror mais perturbador da Netflix não nasceu de um roteiro, mas da vida real? Monstro, a história de Ed Gein mostra como o ser humano é capaz de transformar o horror em entretenimento. E o pior, com base em fatos reais. Enquanto eu tô guardando aqui alguns equipamentos do estúdio de iluminação, eu vou me apresentar a vocês. Eu sou o Marquinhos Piovani e essa nova temporada da Antologia Monstros, criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, estreou na Netflix no dia 3 de outubro de 2025, com apenas 8 episódios. A produção custou cerca de 45 milhões de dólares e trouxe Charlie Hunnam no papel de Ed Gein, Laurie Metcalf como Augusta, a mãe controladora, e Tom Holland como o próprio Alfred Hitchcock. A ideia da série é retratar figuras reais que chocaram o mundo, assim como já vimos na primeira parte sobre os irmãos Menendez. Se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards para você ver os bastidores da produção dessa série. Agora presta atenção, se você não gosta de saber de spoilers, então pula apenas essa parte, porque a história começa mostrando a infância traumatizante de Ed Gein em Plainfield. Só uma mãe pra amar você. Ele foi criado por uma mãe extremamente religiosa e dominadora. Ed cresce acreditando que todas as mulheres, exceto a sua mãe, são pecadoras. Durante o incêndio, o irmão de Ed, o Henry, morre em circunstâncias, digamos que, bem suspeitas. E a partir daí, a sanidade dele vai se dissolvendo. Depois da morte da mãe, Ed começa a visitar cemitérios à noite, desenterrar corpos e criar objetos bem bizarros com partes humanas, como abajur e cadeiras feitas com pele. Mas o ponto de virada vem quando ele mata Bernice Swardham, uma mulher da cidade. Ao ser preso, a polícia encontra a casa transformada num verdadeiro museu de horrores. Agora, nos episódios finais, Ed, já internado, passa a ter alucinações com a mãe e com Adeline, uma vizinha que ele acreditava amar. Mas a série mostra que parte disso era invenção da sua própria mente. E o episódio final é um delírio visual. Ed sendo julgado, conversando com fantasmas da cultura pop, como Norman Bates, de Psicose, e Leatherface, o Massacre da Serra Elétrica, ambos inspirados nele. E no fim, ele morre no hospital psiquiátrico. E numa cena simbólica, a mãe aparece dizendo: "Você fez algo de si mesmo." Um encerramento frio, mas digamos que poético. Monstro, a história de Ed Gein acerta ao mostrar o terror psicológico com profundidade. Charlie Hunnam entrega uma atuação contínua, desconfortável e quase hipnótica. E a fotografia do filme aposta em tons frios, o que deixa tudo com mais cara de pesadelo. E tem um detalhe de bastidor curioso. O celeiro usado nas filmagens é o mesmo cenário de O Massacre da Serra Elétrica de 1974. E isso foi proposital. Ryan Murphy quis homenagear o impacto que Gein teve no cinema de horror. Mas nem tudo agrada. Algumas partes são inventadas, como o romance com Adeline e o encontro fictício com o próprio Hitchcock. Apesar disso, o público abraçou a série. Foram 63 milhões de visualizações na primeira semana, ficando entre as mais assistidas da Netflix em 2025. Se você assistiu no canal o vídeo sobre Ancient Dawn Noite de Terror, vai perceber o mesmo tipo de imersão, onde o medo vem do psicológico e não só do sangue. É só clicar aqui nos cards e você vai entender o que eu estou te falando. E para quem viu também Wandinha segunda temporada, lembra que falamos sobre como o passado molda personagens sombrios? Aqui, Ryan Murphy leva isso ao extremo. Deixa nos cards o vídeo onde eu mostro as curiosidades de bastidores da segunda temporada de Wandinha. Agora, uma curiosidade rápida. A produção gastou cerca de 600 mil dólares por episódio só com cenografia. Muito disso para recriar o interior da casa de Ed, com móveis esculpidos à mão, para parecer reais. E o elenco precisou de apoio psicológico no set. É, gente, o filme é pesado. Especialmente nas cenas
mais pesadas. Charlie Hunnam revelou que dormia em outro hotel. Por quê? Ele queria se isolar de toda a equipe para manter a imersão do personagem. Esse tipo de dedicação lembra muito o que falamos no vídeo do Coringa. Quem lembra aí do vídeo Coringa, galera? Quem lembra? Vocês lembram? Tô guardando aqui meu cartão de memória, mas tô trocando ideia aqui com vocês. Fala aí, fala nos comentários se alguém lembra. Caso você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards as curiosidades de bastidores do filme Coringa. E para quem vai maratonar Monstro, a história de Ed Gein, minha dica é uma pipoqueira de silicone para micro-ondas. Sério, gente, por que eu tô indicando? Porque ela é prática, fácil de limpar e perfeita para assistir séries tensas, sem se preocupar lá com a panela queimando na cozinha. O link é seguro, tá? Porque eu sou associado da Amazon. Então é do meu link que você vai fazer a compra. E eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários. Pode clicar, vale o clique. E é mais do que um retrato do horror. Monstro, a história de Ed Gein é um espelho da nossa curiosidade pelo mal. Aí você está se perguntando, você quer dizer o que com isso, Marquinho? Vamos lá. A série questiona por que a gente transforma assassinos em celebridades. Você sabe? Me diz aí, se tem algum filme que você curte muito, principalmente se é fatos reais e assassinos. Por que o público sente fascínio por histórias tão pesadas? Ryan Murphy deixa claro, o verdadeiro terror não é o que o Ed fez, mas o que a sociedade consome. E é aí que Monstros continua sendo uma das séries mais provocantes da atualidade. E aí, você acha que Monstro, a história de Ed Gein, foi longe demais ou retratou o necessário? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. E como sempre, galera, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like monstro, compartilha com quem ama séries pesadas e, óbvio, se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas curiosidades do mundo do cinema e do streaming. E não custa nada, ativa o sininho, você clica lá no sininho, marca todas, isso me ajuda muito, porque eu vou trazer muita novidade aqui para vocês no canal. Então, segura aí, tem muita coisa boa vindo por aí. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e nos vemos no próximo Pesadelo Cinematográfico. Até o próximo take. It's a sin.